Nesse projeto, você vai fazer algumas tarefas para treinar os seus conhecimentos sobre orientação a objetos usando o JavaScript. Vamos começar pela tarefa 1. Então, eu vou ler a descrição aqui. Defina uma classe com o nome motor. Então, eu vou usar aqui a sintaxe do JavaScript, né? Então, usar class motor. Vou abrir e fechar chaves. Então, essa é a definição da classe, né, motor, usando o JavaScript. Essa classe, quando instanciada, receberá os parâmetros cilindradas e combustível. Então, eu preciso criar, se eu quero, né, que os parâmetros na instância, quando eu crio instância dessa classe, sejam 2 parâmetros, eu preciso usar o método construtor. Então, eu vou escrever aqui constructor, passando os parâmetros cilindradas e combustível. Abro e fecho chaves. Essa classe terá 2 métodos, um chamado ligar e o outro chamado desligar. Então, vamos criar esses 2 métodos aqui. Então, eu vou chamar aqui ligar. E o outro método é o método desligar, que retorna strings conforme mostrado nos exemplos abaixo. Então, quando eu instanciar, né, new motor, passando o parâmetro 2000 e gasolina, e chamar, né, o método ligar, ele deve mostrar essa mensagem aqui. Então, vamos fazer um teste aqui. Posso mostrar aqui inspecionar. Eu vou fazer essa chamada aqui para ver, né, se está acontecendo o que eu quero. Então veja que retorna undefined porque eu tenho, né, escrevi todas as definições aqui de método construtor e dos outros métodos ligar e desligar, mas eu não coloquei nada aqui dentro do código. Então eu preciso colocar aqui, então o método ligar, ele vai retornar, né, essa string aqui. Então vamos colocar aqui string, método ligar, string return. E aqui no método desligar, eu vou colocar essa outra string aqui, que só muda, né, falando que o motor está desligado. Perceba que eu, por enquanto, eu estou colocando só valores fixos, né? Mas daqui a pouco eu vou deixar isso aqui dinâmico, tá ok? Então, salvei aqui e vou chamar de novo aquela chamada. Então, eu estou criando aqui, né? Estou criando o objeto. E o JavaScript permite isso, né? Que esse retorno dessa criação do método, eu já chame do objeto, no caso, né? Eu já chame o método ligar. Então, veja que agora, né? Ele está retornando a string. Só que se eu passar aqui, ao invés de 2000, eu colocar 1000, veja que o retorno ainda está fixo, né? Então, ele não está dinâmico, de acordo com o valor que eu passo aqui. Então, eu vou mudar isso aqui agora. Então, o primeiro passo, eu usando o método construtor aqui, eu preciso definir as instâncias, né, com os valores que foram passados como parâmetro aqui. Então, para isso, eu uso this.cilindradas recebe esse valor aqui de cilindradas. Mesma coisa para combustível, recebe esse valor aqui do parâmetro combustível. Então, agora, quando eu recebo, né, esses valores aqui, eu consigo acessar a partir dos métodos, né, eu consigo acessar o this cilindradas com o valor que foi passado. Então, a gente vai, ao invés de usar essa strings duplas aqui, eu vou usar o tick aqui, né, para usar a interpolação de string, né, usando a versão nova do JavaScript. Então, eu posso usar esse sinal aqui, que seria a crase, né, e aqui, ao invés de 2000, que é o meu valor dinâmico, eu vou passar dólar, abro e fecho chaves, e aqui eu vou passar esse this cilindradas. Vamos ver o que acontece. Salvei. Vou chamar de novo aqui. Então, veja que agora está dinâmico. Se eu colocar aqui 1500, veja que agora o retorno, né, está dinâmico também. E para concluir,
essa classe simples, eu só preciso fazer o mesmo aqui para o método desligar. Só que ao invés de cilindradas, né, eu vou mudar aqui o combustível. Aqui eu vou mudar cilindradas também. E aqui também eu vou mudar. Então agora eu estou, né, retornando tudo dinamicamente. As cilindradas no método ligar, combustível no método ligar. E aqui no método de desligar a mesma coisa. Eu posso salvar isso aqui. E veja que minha primeira tarefa já está concluída, né? Eu tenho já um teste, o primeiro teste da tarefa 1 passando. Então, se eu vier aqui, você já vê que está tudo dinâmico. Então, eu posso ligar aqui, posso desligar. Ops, parêntese, abre e fecha. E agora, né, a minha tarefa 1 está concluída. Vamos agora iniciar a tarefa 2, que eu preciso definir uma classe chamada calculadora. Essa classe vai ter dois números de entrada, né, como parâmetro no método construtor. E essa classe faz os cálculos com esses dois números através de 4 métodos. Então, somar, subtrair, multiplicar e dividir. Então, aqui tem um exemplo de uso, né, dessa classe. Então, eu vou passar sempre dois números e vou, no caso, se eu chamar o método somar, vou somar 10 mais 2, 12. Se eu passar esses dois mesmos números, né, e usar aqui subtrair, 10 menos 2, 8, e assim por diante. Então é uma classe, né, que é um pouco mais complexa do que a classe anterior. Então vamos lá, vamos criar a classe calculadora. Então class calculadora. Ops, coloquei esses parênteses aqui, não tem, né, parêntese. Parêntese vai ter nos métodos, né. Então posso colocar aqui o constructor já, colocar só, deixar vazio por enquanto. E vou ter os outros métodos somar, subtrair, multiplicar e o método dividir. Aqui no construtor, né, que é o que eu chamo com a palavra-chave new, eu tenho dois parâmetros. Então eu vou usar o nome aqui de num1 e num2. Poderia ser qualquer outro nome, mas é o que me vem à cabeça aqui agora. Então num1, num2, esses dois parâmetros que ficam disponíveis, né, só nesse contexto aqui, nesse escopo. E para eu deixar esses valores disponíveis fora, né, desse método construtor, eu preciso usar, né, a palavra-chave this. Então, eu vou usar aqui this number one, né, no caso, num1, número 1, recebe num1. E a mesma coisa para o num2. Num2 e num2. Até aqui bem tranquilo. E agora eu preciso realmente escrever, né, a lógica dentro de cada um desses métodos. Então, para somar, o que eu preciso fazer? Eu só preciso dar um return na soma do número 1. Então, this num1, e o mesmo número 2, num2. Eu posso testar isso aqui, né? Então, eu posso vir aqui e já fazer o primeiro teste aqui de somar 10 mais 2. Então, veja que está retornando corretamente. Eu poderia mudar aqui 10 mais 5. E veja que está, né, funcionando o meu primeiro método. Se eu chamar o método aqui subtrair, vai dar undefined porque, né, eu não declarei, não escrevi nada aqui dentro do corpo do método subtrair. Veja se eu tentar aqui, né, vamos supor que eu não use o num1 e o num2 a partir, né, do this, que seria o escopo da instância, né, dessa classe calculadora. Então veja o que acontece aqui. Vamos ver. Somar.
Veja que ele dá um erro, né? Ele fala que o num1 não está definido. Realmente não tem, né, declaração nenhuma dessas duas variáveis aqui. Esses parâmetros, essas variáveis são declaradas aqui. Eu preciso deixar elas visíveis, né, dentro do meu objeto através da palavra-chave this. Então eu preciso realmente colocar o this aqui e o this aqui também. Tá ok? Então vamos lá, já criamos, né, o método somar, vamos agora implementar o método subtrair, que vai ser exatamente a mesma coisa aqui, só que ao invés de somar, né, eu vou subtrair. Então vou colocar o sinal de menos. Então vamos aqui chamar o método subtrair. Então 10 menos 5 é 5, né? Então posso colocar aqui 2. 8, beleza. Vamos agora multiplicar. Vou mudar aqui, ao invés de subtrair aqui, né, o sinal de menos, vou usar o sinal de multiplicação, que é o asterisco. Então vamos aqui chamar o multiplicar. 10 vezes 2, 20, correto. E por último, o método dividir. Então eu vou usar aqui, né, o sinal de dividir, que no nosso caso é barra. Salvei, vou chamar aqui o método dividir. E veja que agora, né, a minha classe está totalmente implementada, inclusive o meu segundo teste passou. Então a nossa tarefa 2 está concluída. Bora agora iniciar a tarefa 3. Nessa tarefa você precisa definir, né, a classe calendário. Essa classe ela deve ter dois métodos estáticos, então a gente vai trabalhar com métodos estáticos, ao invés de métodos de instância, né, que é o que a gente usou aqui nas tarefas anteriores. Então aqui você vai treinar como criar métodos estáticos, entender, né, como funciona. O primeiro método estático vai se chamar nome dias e deve retornar um array com os dias da semana, começando com o domingo. Então se eu chamar calendário nomes dias, vai retornar esse array aqui, né, domingo, segunda até sábado. O segundo método estático vai se chamar dia da semana e ele deve receber como parâmetro uma string contendo uma data no formato brasileiro. Então você precisa colocar, né, a data nesse formato aqui. E esse método estático ele vai retornar o nome do dia da semana que essa data se refere. Então se eu passar aqui dia da semana 31/12 de 2019, ele deve retornar terça-feira e assim por diante. O método dia-semana deve obrigatoriamente fazer chamada ao método nome-dias, que contém uma lista, né, com os nomes dos dias da semana. Então, fazer chamada desse método aqui. Para criar esse método, será necessário também entender como se usa a classe date, né, que está disponível nativamente no JavaScript. Então, tem a referência aqui, né, para você entender como funciona essa classe de manipulação de datas, né, no JavaScript. Vamos lá então começar, né, essa tarefa. O primeiro passo eu vou declarar a classe calendário. Então o nome vai ser calendário, né? Então class calendário. Veja que essa classe ela não vai ter método construtor, porque ela não tem métodos de instância, né? Então ela vai funcionar só com métodos estáticos. Se você ainda não sabe o que é um método estático, você com esse primeiro exemplo aqui, você já vai entender. Então é um método que você não precisa instanciar uma classe usando a palavra-chave new, né? Igual a gente usou nas tarefas anteriores. Então você não precisa colocar new alguma coisa, nome da classe. Você só precisa chamar o nome da classe e logo em seguida o nome do método. Então vamos chamar aqui só para você entender. Vou chamar aqui no console calendário nome dias. Calendário não está definido ainda porque eu não salvei esse arquivo. Vamos salvar aqui. E ele deu um erro aqui porque ainda não tenho, né, nem definido, né, o método estático nome dias. Então eu posso declarar esse método aqui. Então vamos fazer um teste aqui só para você entender. Nome dias. Então só declarei. Veja que mesmo assim, né, ele não reconhece esse método, mesmo eu chamando aqui, declarando aqui. Por quê?
Porque essa sintaxe do JavaScript pressupõe, né, que eu estou chamando a classe calendário que tem um método direto da classe. Então seria um método estático, ao invés de ser, né, a chamada a partir de uma instância, né, igual a gente usou aqui nas tarefas anteriores. Igual aqui new calculadora, tá vendo? Então eu instanciei a classe calculadora, isso vai retornar um objeto e dentro desse objeto, aí sim eu vou chamar um método. Então não é o meu caso aqui. Então por isso eu preciso usar a palavra-chave static, falar que, né, esse método é um método estático. Então vamos chamar de novo aqui. Ops, vou chamar calendário direto aqui. Calendário ponto nome dias. Agora sim, ele pelo menos identificou, né, conseguiu achar a definição do método, só que ele retornou indefinido, porque, né, eu ainda não estou retornando nenhum valor aqui. Então a gente vai retornar um array simples, então posso até copiar e colar aqui. Então array simples com os dias da semana. Então vou dar um return, ponto e vírgula aqui. Vou salvar e chamar de novo o meu método estático. Então veja que ele retorna, né, um array com 7 posições, começando em domingo 0 e até o sábado 6. Beleza? Então você criou aí o seu primeiro método estático. Vamos agora implementar o segundo método estático, que seria, né, o principal método aqui, o que realmente tem alguma funcionalidade prática. Então a gente vai criar outro método estático, static dia semana, que vai receber como parâmetro uma string, né, que tem o nome de data. Poderia ser qualquer outro nome aqui, mas foi o que eu defini aqui no enunciado. Então vamos colocar aqui, e só para testar, vamos já colocar aqui return data, só para você entender. Então nome dias, então vou colocar dia, semana. Veja que veio indefinido, né, porque eu estou retornando data aqui, mas na chamada eu não chamei nenhuma data. Então vamos chamar aqui uma string, precisa ser uma string. Então veja que agora sim está retornando, mas está retornando o mesmo valor que eu passei. Então não é isso que a gente quer, né? Se você ler aqui novamente o exercício, a tarefa, você vai ver que passando uma string com a data, né, eu preciso retornar, falar, né, se é terça, se é quarta, quinta ou qualquer outro dia da semana. Para isso, eu preciso implementar esse método aqui, que dependendo do seu nível, né, de lógica de programação, você já consegue criar, fazendo algumas pesquisas, documentação, olhando essa referência que eu te passei. Então aqui vai exigir um pouco de que você saiba esteja, né, de certa forma autônomo com lógica de programação. Se você não conseguiu, talvez tente um pouco mais, eu vou passar algumas dicas aqui, mas de qualquer forma, você vendo essa minha solução aqui, você vai ficar apto para desenvolver esse tipo de exercício, né? Essa tarefa aqui e outros tipos de tarefas similares no mercado de trabalho aí ou em projetos pessoais que você venha a ter. Então, uma forma de melhorar a lógica de programação é assistindo, né, vendo a solução de outros programadores. É por isso que a gente tem esse treinamento aqui. Tá ok? Então vamos lá. O primeiro passo, eu quero dividir, então eu vou te explicar, né, como é que eu vou resolver isso aqui. Então eu quero transformar essa string em um objeto do tipo date do JavaScript, porque esse objeto date, ele tem vários métodos que vão me ajudar a descobrir, né, qual que é o dia da semana. Então se eu colocar aqui date, criar, né, uma instância de date aqui, new date, por exemplo, então veja que no objeto date ele já tem, né, então ele pegou a data atual, 13 de dezembro, ele já traz várias informações sobre a data atual. Eu poderia passar aqui essa data aqui, dia 31 de dezembro. Vamos ver o que acontece. Ops.
veja que ele fala que é uma data inválida, porque ele não reconhece esse formato, que é um formato brasileiro, comumente usado, né? Mas quando a gente está trabalhando com linguagens de programação, geralmente eles aceitam o formato inglês. Então eu precisaria mudar isso aqui para o seguinte formato. O formato inglês, o mês ele vem primeiro. Então eu precisaria colocar 12/31/2019. Então veja que agora ele retornou a data, ele já me fala, né, aqui que é o Tuesday no caso, né, que seria uma terça-feira. Eu poderia usar isso aqui para qualquer outra data. Então vamos usar 30 de novembro, dezembro, 2 de dezembro, é uma segunda-feira, e assim por diante. No meu caso aqui eu vou manter o 31 de dezembro de 2019, que é uma terça-feira. Então eu preciso retornar, né, terça-feira de acordo com o meu enunciado aqui. Então veja que a primeira coisa que eu preciso fazer aqui dentro desse método dia de semana é transformar essa data que está em formato brasileiro, transformar ela em formato americano, que basicamente é trocar, né? O mês vem antes e o dia vem depois. Existem várias formas de fazer isso. Eu vou usar uma aqui que eu costumo usar bastante, usar recurso, né, do JavaScript moderno, né, o novo JavaScript, que é a versão mais moderna. Então eu vou fazer aqui, eu posso usar aqui, vamos usar um console log. Data, então eu estou fazendo passo a passo para você entender o que eu estou fazendo. Então ele imprimiu aqui, ao invés de fazer aqui, vou fazer aqui direto, fica melhor. Então vamos usar aqui uma data em formato brasileiro e eu posso usar a nossa famosa função split, que eu vou dividir, né, partir essa string em vários pedaços, definindo, né, um caractere de divisão aqui que seria a barra. Porque veja que eu tenho barra dividindo, né, o mês, o dia, o mês e o ano. Então eu posso usar o split aqui. Então veja que o split ele retorna um array com os valores, né, separados de acordo com a divisão aqui. Então eu escolhi, eu passei aqui como parâmetro a barra. Então ele retornou 31/12/2019. Com isso eu agora posso, né, posso usar aqui as posições do array. Então eu posso pegar o dia, eu posso pegar o mês e eu posso pegar o ano na posição 2. Então eu poderia declarar aqui três variáveis, três constantes aqui. Então pode colocar aqui const dia. Então vou receber aqui ponto split, né? Do parâmetro data. Ok? Vou fazer o mesmo para dia, para mês e ano. Então constante mês, ano. Usar a posição aqui 1 e a posição 2. Então eu vou fazer aqui da forma mais simples possível e depois eu vou melhorando o meu código, porque aqui ainda tem muita repetição, tá vendo? Mas tudo bem, não tem problema. E aqui eu vou dar um return aqui, só para você entender como é que a gente vai, né, fazer. Vou dar um return na concatenação dessas três variáveis. Então, se eu tenho dia, mês e ano, eu quero, né, retornar mês, ano e dia, que é o formato americano. Então eu vou inverter isso aqui. Então eu vou colocar aqui mês, usando, né, interpolação de variáveis aqui. Isso já é um recurso do JavaScript moderno. Então vou colocar aqui mês, dia, barra e o ano.
Com isso eu consigo converter, né, de um formato brasileiro para um formato americano. Então vamos chamar aqui dia, semana, 31. Veja que agora eu consegui inverter 12/31/2019. Então eu já fiz um primeiro passo, né, da solução aqui do meu método. Usando a versão nova do JavaScript, a versão moderna, eu consigo simplificar muito esse código aqui usando um recurso chamado destruturação. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Olha que legal. Eu posso simplificar esse código todo aqui, posso falar que declarar uma constante, né, que vai retornar os valores dia, mês e ano a partir dessa data split aqui. Então ele vai quebrar, ele sabe, né, que o retorno de data split aqui é um array, ele vai pegar de acordo com a posição, né, posição 0, 1 ou 2 do array, ele já vai jogar aqui nas variáveis correspondentes. Então veja como eu consegui, né, simplificar o meu código. O valor final aqui é o mesmo, mas com muito menos linhas de código. Então 0 é domingo, posição 1 é segunda-feira e a posição 2 é terça-feira. Então agora você já consegue perceber, né, entender aí que a gente vai usar esse array aqui no final. Beleza? Mas vamos focar apenas na criação do objeto aqui. Então, eu vou criar aqui, criar uma outra constante, constante date, poderia ser qualquer outro nome aqui, e vou instanciar, né, new date, passando como parâmetro uma data no formato americano, que tem mês, dia e ano. Então vamos de novo aqui, return date. Veja que eu estou fazendo passo a passo para você entender a minha linha de raciocínio aqui. Então, calendário, dia da semana. Veja que agora ele já está aceitando o formato brasileiro e ele já tem aqui, já retorna, né, um objeto do tipo date, que já tem nele o dia da semana, que seria a terça-feira. Então, a gente está muito perto de terminar o nosso método. Então, agora eu quero usar, né, aquele método. Então, veja que eu instanciei, né? Então, continuando a falar de orientação a objeto, eu instanciei um objeto da classe date e coloquei dentro dessa variável, dentro dessa constante aqui. Então, usando o new. Essa classe, ela não foi definida por mim, ela faz parte do JavaScript. E agora, nesse objeto, eu consigo chamar outros métodos, inclusive o getDay, que eu te mostrei anteriormente, que vai retornar o 2, que é referente à terça-feira. Então, se você vier aqui, né, veja esse array aqui, posição 0, domingo, né? Posição 1, segunda, posição 2, terça-feira. Então veja que legal, eu consigo aqui, calendário, nome dias, eu consigo chamar isso aqui, o array completo, mas eu consigo também falar que é posição 0, que é domingo, a posição 1, a posição 2, terça-feira. E é aqui, dessa forma, que eu vou solucionar. Então, ao invés de dar um return date get day aqui, que retorna só o número 2, né, que é correspondente ao meu array, eu vou retornar o this.nomeDias. Que, como eu mostrei aqui, né, nomeDias retorna um array completo. E aqui eu vou passar a posição, eu poderia passar qualquer posição aqui, só que eu já sei, usando o meu objeto date aqui, eu já sei que eu quero a posição 2, que é essa data que eu estou usando de teste aqui. Então veja que agora eu vou conseguir, né, retornar dia da semana, terça-feira. Se eu usar aqui 2020, vamos colocar aí 1º de janeiro de 2020,
Veja que ele retornou corretamente a quarta-feira. Então é isso. A nossa tarefa 3 está concluída. É uma tarefa que nesse método, né, a gente usa não tanto orientação a objeto, mas a gente usa um pouco do conhecimento sobre os recursos do JavaScript, principalmente referente à classe date, mas aqui você começa a entender a utilidade da orientação a objeto, que é você reaproveitar código que foi escrito por outras pessoas. A classe date ela foi escrita por outros programadores que criaram, né, participaram ali da criação do JavaScript. Eu estou instanciando essa classe e estou usando aqui dentro para resolver um problema específico da minha aplicação, da minha tarefa aqui. Então veja aqui que eu tenho, né, a tarefa 3 também está aqui com a bolinha verde, quer dizer que ela está concluída. Beleza? É isso aí, espero que você tenha gostado da minha solução. E se você solucionou de outra forma, não tem problema. Essa forma aqui que eu estou te mostrando é apenas uma outra forma que você precisa, né, entender e usar aí como conhecimento para resolver problemas futuros. É assim que um programador evolui, tá ok? Vamos agora para a tarefa 4. Nela você deve definir a classe calendário inglês. Essa classe deve herdar os métodos da classe calendário. Então veja que na tarefa 4 você vai usar herança, né? Um conceito muito importante da orientação a objetos. Então você vai herdar os métodos da classe calendário, né? Que foi definido na tarefa anterior. E agora você vai subscrever apenas o método nome dias para que esse método retorne uma lista de dias da semana em inglês. E o resultado final vai ser esse, você chamando a classe, né, o método estático dia-semana da classe calendário, calendário em inglês no caso, né? Então você chamando o calendário em inglês dia da semana, você vai ter o retorno do dia da semana em inglês ao invés de português. E a classe calendário vai continuar funcionando em português normalmente. Então é um exercício, uma tarefa bem interessante para você realmente, definitivamente entender a importância desse recurso, né, de herança na orientação a objeto. Então vamos lá, vamos criar a classe calendário em inglês. Class calendário inglês. E aqui você vai definir, né, o método estático com o mesmo nome, nome dias. Então você está subscrevendo, né? A ideia aqui é subscrever o método da classe que você vai herdar, mas por enquanto vamos manter aqui só criar esse método simples aqui, nome dias, que ele vai retornar esses nomes dias em inglês aqui. Então eu posso inclusive já testar, né, esse calendário em inglês aqui e chamar o método nome dias. Então veja que ele retornou um array, né, com os nomes dos dias da semana em inglês. Se eu tentar chamar esse segundo método estático aqui, veja o que acontece. Calendário em inglês, dia de semana, né, o nome. Passando essa data aqui, ele falou que dia de semana não é uma função. Então veja que aqui dentro dessa classe que eu criei, ele não tem ainda, né, a implementação do método dia de semana. Eu poderia implementar aqui tudo de novo, só que eu já fiz essa implementação na tarefa anterior. Eu poderia copiar e colar aqui, mas não faz muito sentido, porque a gente está usando orientação a objeto. Então faz mais sentido eu usar herança. Então eu vou usar aqui, vou herdar, né, esse calendário em inglês. Ele vai herdar, então usar aqui a palavra-chave extends. Ele vai herdar a classe calendário. Com isso, ele pode trazer, né, os métodos da classe calendário. Então veja aqui, quando eu salvei, já atualizou aqui e eu já concluí a tarefa. Então veja que eu não precisei escrever toda a lógica do método dia-semana. Por quê? Porque esse método ele já está declarado na classe calendário. Então desde que eu herdei, né, a classe calendário em inglês da classe calendário, ele passa a estar disponível aqui. Mas por que, né, eu reescrevi só a parte que eu gostaria de reescrever. Então eu poderia aqui, não faz sentido, mas eu poderia aqui apagar isso aqui, veja que
esse método ele está retornando o nome em português, porque ele está pegando toda a lógica, né, todo o código da classe calendário, apesar de eu estar chamando calendário em inglês aqui. Então a grande sacada aqui, o grande segredo é realmente você sobrescrever, você reescrever a parte, né, que você quer que traga um novo comportamento para essa sua nova classe que herdou da classe calendário. Beleza? Então a tarefa 4 já está concluída. Então a gente pode partir agora para a tarefa 5. Na tarefa 5, você deve definir uma classe chamada agenda. Essa classe deve ter uma propriedade chamada contatos. Então a gente vai trabalhar com o conceito de propriedade aqui. E essa propriedade seria uma variável global disponível na classe, entendeu? Então vamos simplificar. Então esse é o conceito de propriedade. Então essa propriedade vai inicializar com um array vazio. Deve ter também um método chamado adiciona contato, que recebe os parâmetros nome e telefone e cria um objeto a ser adicionado na propriedade contatos. Essa classe deve ter também o método lista contatos, que retorna a lista de contatos armazenada na propriedade de contatos. Então vamos definir aqui para ficar mais claro que a gente precisa implementar. Então class agenda, beleza. Vou ter aqui a propriedade de contatos, que tem um array vazio, então contatos, receber um array vazio. Vou adicionar o método adiciona contato, vazio por enquanto, não vou implementar nada. E lista contatos, também só definir aqui e não implementei ainda. Então essa classe eu vou usar aqui, vou instanciar a agenda, vou colocar aqui dentro de uma variável, agenda, new, agenda, beleza. E quando eu chamar agenda.adiciona contato, eu posso passar aqui nome e telefone. Então, Arley 9988, só um telefone qualquer aqui, 7766. Então, quando eu chamar esse método adiciona contato, ele vai adicionar esse item da agenda, né, ao array que está inicialmente vazio aqui. E vou também chamar, vou poder chamar, né, agenda lista contatos. Ele deve definir, deve listar aqui, deve retornar, né, no caso, o meu array com todos os contatos que eu adicionei. Então, se eu adicionei um contato, igual está aqui, vai aparecer apenas um contato. Se eu adicionei 2, 3, 4 contatos, vai aparecer aqui também no lista contatos. Então, essa é a forma que eu vou usar essa classe, né? Então, vamos implementar aqui para você entender melhor. Então, na adiciona contato, eu preciso receber dois parâmetros, nome e telefone. E aqui eu vou criar um objeto. Então, eu vou criar aqui constante, chamar de novo contato, que vai ser um objeto que vai ter esses dois valores aqui, né? Nome e telefone. Vou dar um return aqui só para você entender já como está funcionando. Não está pronto ainda. Novo contato. Então, vamos lá. Declarei. Coloquei, né, dentro da variável agenda, eu coloquei uma instância da classe agenda. E aqui, agenda adiciona contato. Eu vou adicionar um novo contato aqui. Então, está me retornando só esse objeto aqui com esses dois valores aqui. Se eu adicionar qualquer outro nome aqui, ele deve retornar da mesma forma. Só que se eu chamar lista contatos, veja que ele está indefinido, né? Undefined. Porque eu ainda não estou usando a propriedade aqui, igual o enunciado me pede. Então vamos usar isso agora. Então eu criei aqui um novo contato. O que eu vou fazer? Já que esse array está vazio, né? Então eu posso fazer isso aqui. Eu posso usar o this também, né? Porque é a instância do objeto. This contatos.push, que é adicionar nesse contato esse objeto aqui. Então push novo contato.
E aqui no lista contatos, aí sim, eu vou simplesmente dar um return no this, no this contatos, que é esse objeto aqui, né, essa propriedade aqui, que inicialmente está vazia, mas depois que eu adicionar os contatos, usando this contatos push, ele vai estar com os valores. Então, bem simples. Então, veja aqui, minha tarefa está concluída, né? E eu posso aqui demonstrar para você o que está acontecendo. Então, eu posso repetir aqui, vamos declarar. Beleza, declarei uma variável com a instância do objeto da classe agenda, né? Vou adicionar aqui, adicionar o contato Luana. E aqui eu posso lista contatos. Então, veja que agora a lista contatos está retornando apenas um array com uma posição que tem um objeto, né, Luana aqui. Então eu posso vir aqui e adicionar outro. Posso adicionar Arley, por exemplo. Se eu usar aqui lista, veja que legal. Então agora tenho aqui lista, mais objetos e assim por diante. Então essa é a implementação de uma classe, é uma forma de trabalhar bem usada no dia a dia de um programador. Geralmente isso aqui, né, esses dados, esse array, pode vir de um banco de dados, por exemplo, né? Ou dependendo do projeto, pode ser aqui em memória também. É como se a gente estivesse guardando em memória. Esse array aqui, é claro, se eu recarregar aqui minha página, ele vai rodar o código de novo e nada vai estar disponível. Então se eu vier aqui lista contatos, não está disponível porque eu tenho que fazer, né, a declaração tudo de novo e adicionar e assim por diante. Veja que está vazio, adicionar e veja que agora eu tenho apenas um objeto dentro do meu array. Beleza? Então é isso aí, nossa última tarefa. Espero que você tenha gostado desses projetos. Eles cobrem de forma bem interessante os principais conceitos de orientação a objetos. E com esses conceitos aqui que você acabou de treinar, você vai estar apto a desenvolver projetos reais ou projetos pessoais aí, usando orientação a objetos.